Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica, eu sou artesã e responsável aqui pelo Alemão Crochê. E hoje a gente vai fazer uma aula desta bolsa linda, maravilhosa. Toda feita em fio náutico de 5mm. Esse aqui é um azul Paris, é o nome do fio, lá da Vanessa Maio. Eu coloquei alças em couro, também no tom de azul, com um prendedor aqui do lado, ó, em couro também. E a bolsa é pequenininha, mas ela é extremamente espaçosa. Cabe aqui celular, um óculos, batom, a chave, enfim. Essa daqui, especificamente, eu forrei com crochê. Mas nessa aula a gente não vai conseguir fazer, porque senão vai ficar muito longa e eu vou colocar aqui no canal uma aula específica de forro de crochê, tá bom? Então, coloquei um azul num tom mais claro do crochê, mais claro que a bolsa. E é isso, gente. A bolsa ficou linda, ela é muito rápida de fazer, fácil de fazer, econômica. Aqui eu gastei 330 gramas de fio, e esse é um fio leve, né? Um fio antúrio. Mas você pode fazer com fio de malha, pode fazer com náutico, só a atenção do ponto que tem que mudar um pouquinho dependendo da espessura do fio e do tipo de fio que você for usar, tá bom? Então a aula vai ser essa, espero que vocês gostem, deixem comentários aqui. Se inscrevam no canal, não esqueçam de se inscrever no canal. Para quem não me segue no Instagram, meu arroba lá é le.mon.crochê. Também vai ser muito legal se você me seguir lá no Instagram. Deixa comentários, compartilha. Se você fizer essa bolsa e postar, me marca, que eu vou ficar bem feliz em saber que você fez, tá? É um pontinho super gostoso de fazer, na verdade é uma mistura de dois pontos e que acaba dando um efeito muito bonito, né? Então é um trabalho simples de fazer com um efeito muito legal, tá? Que é essa mistura dos dois pontos. Tá bom? Eu espero então que vocês gostem, curtam bastante a aula e fiquem com Deus. Um beijo. Bom, pessoal, então vamos lá. Para fazer essa bolsinha, a gente vai precisar do fio. Aqui eu vou usar um fio de poliéster, 5mm, lá da Vanessa Maio. Esse daqui é o azul França, um azul lindo, lindo, lindo. Vou tecer com uma agulha 5,5, para os pontos não ficarem tão apertados. Tô pegando uma agulha 3 para fazer acabamento, a tesoura, o isqueiro pra gente queimar a pontinha do fio e não desfiar, marcador para nossa base, um botãozinho de pressão, né, de imã, imantado, uma alça de couro, peguei num tom próximo ao fio para ficar bem bonito, agulha de costura mesmo pra gente poder prender o botãozinho e só. Bom, gente, então vamos começar? A gente vai fazer aqui uma base oval, começando por correntinha, tá? Vamos fazer 15 correntes para começar essa base. Então, a gente introduz a agulha para fazer aquela laçadinha inicial, faz aquele Ezinho, puxa a agulha que vem a linha que vem do novelo e faz o nozinho. Deixa solto na agulha laçada, vamos fazer 15 pontos. Opa! 1, 2, 15. Então, fizemos 15 pontinhos. Agora, a gente vai fazer um pontinho de subida, que é o 16º. Então, aqui nessa argolinha de trás que a gente vai pegar, nessas argolinhas de trás, eu já vou fazer aqui 3 pontos, que já é a minha virada, né? A virada desse lado. Já comecei com a minha virada aqui desse lado, que é aquela parte circular da ponta da base, tá? Então, já fiz aqui meus 3 pontos, vou continuar aqui nessas argolinhas de trás, os pontos baixos, ó, a correntinha tá aqui na frente, atrás tem essas argolinhas, que é onde eu vou fazer meus pontos baixos. Então, eu introduzo, pego a linha, laço e fecho. Introduzo, pego o laço, fecho, tá? Pontinho baixo que vocês já estão craques em fazer. 13. A gente fez 15, então o que acontece? O primeiro eu fiz aqueles 3 aqui, fiz 13 pontos baixos simples aqui na minha correntinha, e o 15º eu vou fazer também a minha virada de 3 pontinhos, tá? Então, introduzo a agulha aqui, ó, faço 1, 2,
A gente já passa esse pontinho pra cá, pra poder ir escondendo agora. E já faço 3. Também já fiz os meus 3 pontos aqui. Agora, eu vou pegar nesta correntinha daqui, somente na alcinha de trás, nessa alcinha daqui, ó. Somente nessa alcinha aqui de trás, tá? Para o acabamento ficar melhor. Então, a gente já vai arrematando esse fio daqui e vamos fazer 13 pontos baixos. Ó, esse fiozinho daqui fica em cima da agulha. Opa, coloquei nos dois aqui. Voltando, gente, errei, desculpa, vamos lá. 1, 2, 3, 12, e aqui o último, ó, 13. Chegamos aqui de novo no primeiro ponto dos 3 aqui do meio, e agora a gente vai fazer o aumento aqui nessa base. Então, bora fazer esse aumento. Então, agora aqui a gente vai fazer a junção aqui para poder fazer a subida da carreira. Eu alongo o fio, introduzo aqui na cabeça do primeiro ponto. Aqui não é a cabeça do ponto, aqui é a subidinha, ó. Vou introduzir a agulha de trás para frente na cabeça do primeiro ponto, puxar essa laçada lá para trás, ajustar, aí eu introduzo a minha agulha, aqui ó, a laçada tá aqui, né? Eu introduzo a minha agulha aqui, aqui, e puxo para ajustar tudo, e esta laçada daqui ficar com tamanho próximo às outras laçadas. E fecho meu primeiro ponto. Agora, aqui eu já concluí, então, meu 13º ponto. Agora, aqui eu tenho aqueles 3 pontos iniciais, ó. 1, 2, 3. Por isso que a gente pede para colocar marcador. Eu já tô mais acostumada, a gente não tá fazendo a aula da base oval, por isso que eu já estou fazendo direto. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos, tá? Pra gente fazer o aumento dessa base, dessa ponta aqui, esse meio círculo aqui. 13 pontos, aumento, 13 pontos. Aí a gente vai fazer aumento, 13, até chegar no tamanho ideal, tá? Então, agora aqui eu vou fazer 2 pontos, que é um aumento em cima desse ponto de base aqui, que é um daqueles 3 iniciais, mais 2 pontos juntos aqui nesse segundo ponto, e mais 2 pontos juntos aqui nesse terceiro ponto. Ok? Eu vou colocar o marcador, mesmo que a gente não vá, mas só para vocês visualizarem melhor, eu acho que é melhor, né? E aqui, então, é o meu primeiro ponto do aumento. Tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho primeiro ponto do aumento, último ponto do aumento. Agora, a gente vai fazer 13 pontos baixos. 13. Aqui, eu tenho aqueles meus 3 pontinhos iniciais, que eu fiz todos dentro desse ponto aqui, ó. 1, 2, 3. Portanto, eu vou fazer aumento neste, neste e neste, tá? Então, 2 pontos em cada um. Tá? Então, aqui eu tenho, nem peguei outros marcadores, mas vai ser exatamente o mesmo esquema desse. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto do aumento, fiz 2, 2 e 2. E meu último ponto do aumento. Então, agora são 13 pontos baixos simples. 12, 13. Já chegamos aqui no fechamento de carreira, tá? Onde a gente vai fazer aquele fechamento para fazer mais
uma fileirinha de pontos, tá? Então, o fechamento é exatamente a mesma coisa, a gente tira o marcador. Treze pontos até a gente chegar aqui. E a nossa base já está feita. Vai ser uma base pequenininha, que é exatamente onde cabe um celular. Ah, eu não peguei a fita métrica, que a gente também vai precisar. Deixa eu pegar e eu já volto aqui com vocês. Ó, peguei a fita. Aqui eu tenho uma base de 20 centímetros. Hoje um celular mede mais ou menos em torno de uns 15, depende do celular, tem aqueles Maxis que tem, deve ter, se não me engano, 18. Então cabe perfeitamente um celular aqui dentro, um batonzinho, uma chave, um documento, tá? Então agora a gente vai fazer os 13 pontos, fechar essa base e começar sim a subida da nossa bolsinha. Então acabei aqui os meus 13 pontos. Vou fechar minha carreira e a gente vai começar a subir a nossa base. Já podemos tirar o marcador. Vamos reservar aqui o marcador. Vamos alongar a linha. A gente vai ajeitando com a mão, né? Que o crochê é isso mesmo. Vamos alongar a linha, fazer o mesmo processo de passar aqui por trás. Laçar esse fio daqui, passa ele lá pra trás, deixa eles aqui, ó, aproximadamente do mesmo tamanho, ó, tá vendo? Deste, introduz a agulha aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu não vou introduzir a agulha embaixo dos dois, vou pegar somente o que tá aqui atrás, ó, tá? E vou introduzir aqui. Porque eu quero que este daqui fique aqui na frente como um detalhe. É o que ele vai, é exatamente o que vai delimitar a base do corpo da bolsa, tá? Então, ao invés de passar embaixo daquelas duas laçadinhas, aqueles dois fios, eu passei no meio deles e peguei aquela laçadinha daqui de trás do ponto, puxo o meu fio que vem do rolo e fecho, fazendo já o primeiro ponto baixo. E aí, eu vou ficar aqui com este detalhezinho que a gente vai deixar em todos esses pontos da base aqui, tá? Então, o próximo ponto baixo, eu vou introduzir também somente em um, eu vou deixar o outro soltinho. E nesta primeira carreira, eu vou também colocar aqui atrás, nessa laçadinha daqui, pra quê? Pra base ficar mais firme, tá? Porque se eu colocar só nesse, já falei pra vocês em outros vídeos, ele tem mais facilidade de lacear porque é somente um fio e a base é o que sustenta a bolsa, tá? É onde carrega o maior peso da bolsa. Então, vou passar nesses dois e vou fazer meu ponto baixo. Então, essa primeira carreira é toda de ponto baixo, um ponto para cada ponto de base, sendo que eu vou pegar nessa argolinha aqui da minha corrente, tá aqui somente, nessa primeira e nessa aqui de trás. O fio tava na frente, né? Então, somente nessa primeira e nessa argolinha aqui de trás, tá? E vou fazendo ponto baixo. Ó, peguei aqui na argolinha, puxo meu fio, subo o laço e fecho. Peguei aqui a segunda argolinha, na argolinha de trás, puxo o meu fio pra cá, subo o laço e fecho. E assim eu vou fazendo por toda a minha carreira, sem aumento nenhum, um pontinho simples, que é um ponto baixo, para cada ponto de base, lembrando de pegar nestas duas argolinhas, uma da correntinha e uma do verso do nosso ponto, tá? Aí, ele já, como não tem aumento, ele já começa a dar uma envergadinha, porque ele não tem aumento nenhum. Então, bora fazendo para poder fechar a nossa base e a gente começar a subir a nossa bolsa com a mistura de pontos. Bom, gente, tô chegando aqui no final dos pontos da nossa base para poder fechar a nossa primeira carreira. Cheguei aqui no último ponto. E agora a gente já vai fechar
essa primeira carreirinha aqui. Da mesma maneira, eu vou alongar o meu fio, passar aqui de trás para frente na cabeça do primeiro ponto, laçar meu fio, passar lá para trás. Agora sim a gente pode passar nos dois, tá? Então não vou, que nem eu fiz ali na primeira carreira, passar no meio deles. Eu vou passar nos dois aqui embaixo, laçar esse fio daqui, ajustar, fazer aquele fechamentinho que vocês já estão acostumadas a fazer. Para ficarem todos aqui do mesmo tamanho, puxar a linha e fechar o primeiro ponto. Agora vamos começar. Então aqui a gente não fechou um primeiro ponto baixo. Eu quero fazer essa minha bolsa com ponto baixo simples, ponto baixo alongado, ponto baixo simples, ponto baixo alongado. Portanto, eu preciso ter número pares aqui de pontos, tá? Agora eu acho que vou aproximar um pouquinho, né? Subi meu primeiro ponto baixo. O meu próximo ponto, ao invés de introduzir minha agulha aqui para fazer outro ponto baixo, eu vou... Não ficou muito próximo, né? Aqui, ó. Eu vou introduzir a minha agulha aqui no pezinho do ponto, tá? Então, em vez de eu colocar aqui, eu venho aqui para baixo e introduzo aqui no pezinho do meu ponto. Puxo a linha, opa. Puxo a linha, alongo para ficarem os dois pontos da mesma altura, laço meu fio e fecho. O meu próximo ponto, que é este daqui, é um ponto baixo. O meu próximo ponto, que é este daqui, eu vou descer a agulha e fazer aqui no pé do ponto, fazer um ponto baixo alongado. Alongo o ponto e fecho. E assim nós vamos fazer por toda a carreira. Então, aqui, ponto baixo alongado. A gente vai arrumando aqui com a mão. Ponto baixo, alongado. Ponto baixo, e ponto baixo alongado. E assim nós vamos tecendo por toda a nossa carreira dessa maneira, sempre um ponto baixo. O próximo ponto é um ponto baixo alongado, no qual a gente pega no pezinho do ponto, tá? Ó, como é que é fácil a gente perceber se tá certo? Ainda mais aqui no comecinho. Quando você olhar aqui o ponto baixo alongado, entre um ponto baixo alongado e o outro, você vai perceber que a gente vai visualizar dois pontos baixos, o da carreira de baixo e o de cima, tá? Então, ó, aqui, 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 aí tem um ponto baixo, alto, alongado, né? Bom, eu vou fazer um outro ponto baixo aqui, e aqui do lado, vai ficar este com este, aqui eu vou fazer o meu ponto baixo alongado. Tranquilo? Então, para visualizar melhor, é sempre bom parar, porque a gente erra mesmo. Parar e olhar. Eu tô fazendo entre um ponto alongado e outro, eu preciso visualizar dois pontos baixos da carreira que eu tô fazendo e da carreira de baixo, tá? Então, vamos continuar aqui até o final. Chegando no final, eu já chamo vocês. Bom, então aqui já cheguei no finalzinho da nossa carreira. Vamos fazer os dois últimos pontos. Eu fiz aqui um ponto baixo alongado, um baixo e acabou, não tem mais ponto para fazer. O que eu preciso fazer agora para poder subir a carreira? Eu preciso ter aqui neste meio, entre esse ponto baixo e este daqui, um ponto baixo alongado. Então, eu vou fechar a minha carreira com um ponto baixo alongado. Da mesma maneira, mas eu vou introduzir a agulha num lugar diferente, tá? Então, puxo a minha linha, coloco minha agulha aqui de trás para frente, levo essa laçada lá para trás. Ponto. Ao invés de eu introduzir a minha agulha aqui, como a gente tem feito, eu vou introduzir minha agulha aqui embaixo.
Então, vou introduzir minha agulha aqui embaixo. Vou trazer vou ajustar esse ponto daqui, né? Pronto. Vou trazer este fio aqui pra frente, puxar ele aqui pra cima, passar aqui dentro dessa laçadinha, ficar com as duas laçadas na minha agulha e fechar o meu primeiro ponto baixo alongado. Então, o que que aconteceu? Entre um ponto baixo e outro, eu fiquei com um ponto baixo alongado. Agora, eu vou continuar a sequência normal. Aqui que eu tenho um ponto baixo alongado, eu vou colocar um ponto baixo. Aqui, que eu tenho um ponto baixo, eu vou colocar um ponto baixo alongado, pegando aqui, ó, no pezinho do ponto, bem aqui, ó, no pezinho do ponto. Desliza a agulha até o final do ponto e é só introduzir a agulha que pega o pezinho do ponto. Alongo e fecho. A gente depois vai ajeitando com a mão. Então, vamos dar sequência. Ponto baixo, a gente vai sempre intercalando, tanto na própria carreira, quanto entre uma carreira e outra, tá? Então, ponto baixo normal, ponto baixo alongado. Ponto baixo normal, ponto baixo alongado. Normal, alongado. Normal, alongado. Tá? Então, a gente vai fazendo assim por toda a nossa carreira. A gente vai desentortando a peça, porque é isso mesmo, o crochê. A gente tem que ir arrumando a peça, dá pra gente visualizar melhor a nossa trama. E ele vai ficando intercalado, ó. Tá? Nas próximas carreiras a gente consegue enxergar melhor o efeito bonito que dá essa mistura de pontos. Então, vamos lá. Ponto baixo alongado. Ponto baixo alongado. Baixo alongado. Ó, pessoal, cheguei aqui no meu penúltimo ponto, agora eu vou fazer o meu último ponto. Então, se eu fiz este daqui, baixo normal, o próximo ponto é um baixo alongado. E acabei. O que eu tenho que fazer? Eu acabei visualmente com 2 pontos altos, eu tenho que agora fechar minha carreira com um ponto baixo. Como? Alongando o fio, passando minha agulha aqui de trás para frente, puxando essa laçada lá para trás, ajustando essa laçada, introduzo minha agulha aqui, porque agora é um ponto baixo normal e não aqui embaixo, dentro da laçada, puxo tudo e fecho já fazendo o meu primeiro ponto baixo, tá? Aí agora o que que acontece no próximo? Ai, aqui ficou soltinho, ó, gente, ficou frouxo esse ponto, vamos refazer. Ajustar ele na agulha, fazer nosso ponto baixo alongado, fechamos. Agora a gente vai fazer o processo de fechamento de novo. Dei a altura, fechei. Já fiz o primeiro ponto baixo. Então, agora, esse daqui é um baixo alongado. E assim a gente vai por toda a nossa peça. Aí vocês vão percebendo que de vez em quando tem que parar para ajeitar o ponto que ficou dobradinho, ó. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? A gente só vai depois fazendo assim, ó. Pra formar esses Vzinhos, ó. Esse aqui também tá encavalado. Só faz assim com o dedo, ó. Que vai desencavalando o pontinho, tá? Então, eu vou continuar tecendo até a altura que eu achar necessária pra gente fazer a nossa bolsinha e volto com vocês. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui junto pra vocês acompanharem. Paro e volto com vocês já no final da nossa peça, tá? Então, bora lá. Mas, ó, já dá pra perceber? Vamos afastar um pouco aqui, ó.
vai dando um efeito super bonito na peça. Nossa base. Então, depois que ela tá toda feita, né? Um pedaço maior, a gente consegue perceber a trama que fica muito bonita. E nem dá pra perceber que é tão fácil assim, que é um baixo alongado, um baixo alongado. Não tem segredo nenhum, tá? E até mesmo a junção das carreiras, ela fica praticamente imperceptível. É só fazer bem direitinho e contar que ela fica imperceptível, tá? Então, eu vou fazer até o final da altura da bolsa que a gente deseja e já volto com vocês. Bom, pessoal, já subi aqui as carreiras. Então, tô fechando aqui minha última carreira. Vou mostrar pra vocês como é que a gente conta essas carreirinhas daqui. Então, vamos lá. Um ponto baixo, um alongado, um baixo, um alongado e acabou. Então, a gente vai fechar. Eu não vou fazer mais um ponto aqui, porque a gente vai fazer agora uma carreira que, na verdade, 2 ou 3 carreiras, vamos ver como é que fica de pontos baixíssimos, tá? Porque a bolsa não vai parar aqui, a gente ainda vai fazer uma aba para essa bolsa. Mas, ó, ela ficou com um tamanho super confortável. Vamos medir aqui? Ó, o corpo da bolsa ficou com a base, lembra que a gente fez uma base de 20? Ó. A gente fez uma base de 20. O corpo sempre fica um pouquinho maior, então ele ficou com 20. Vamos pegar aqui a maior parte. 24,5 aproximadamente. E de altura, ela ficou até agora com 13. Então, como é que a gente conta as nossas carreiras aqui? Pra gente saber quantas carreirinhas a gente fez. A gente vai contar aqui na diagonal, desses pontos alongados. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras nós fizemos, tá? Então, 12 carreiras de pontos baixos e pontos baixos alongados, intercalando tanto na própria carreira, quanto entre uma carreira e outra. E olha que efeito lindo que dá na bolsa. Tá vendo? E aqui, exatamente aqui é a junção de carreiras. Você vê que a cicatriz fica muito delicada. Dentro já a gente consegue perceber também um pouquinho, ó. A cicatriz tá aqui, ó. E fora, pouco. É óbvio que essa parte aqui da bolsa vai ficar para trás. A gente vai usar a parte da frente da bolsa, que é perfeitinha. E esse ponto, ele é tão estruturadinho, porque ele fica quase duplo, porque no momento que a gente pega o ponto alongado, a gente passa por cima de outro ponto. Então, a bolsa fica com uma estrutura super boa, não precisa de tela, não precisa de nada, tá? Inclusive, provavelmente o forro dessa bolsa eu faço em crochê, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. A gente vai finalizar essa bolsa daqui sem forro. Então, é isso. Então, agora vamos subir para poder fazer o acabamento do corpo da bolsa. E depois a gente vai fazer uma aba, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Como a gente vai fazer a carreira de pontos baixíssimos, eu só vou continuar. Eu vou pegar a laçada da minha agulha aqui do último ponto que eu fiz, vou introduzir aqui, nesse primeiro pontinho aqui, somente nessa alcinha, ó, vamos aproximar aqui, ó. Vou introduzir somente nessa primeira alça aqui. Introduzir a agulha, puxo a agulha, a linha do meu rolo e passo por dentro de tudo, faço um ponto baixíssimo. Não aperta muito, senão vai enforcar a boca da bolsa, tá? Então, ó, passo de novo, puxo, passo por dentro do ponto. Passo por aqui, puxo a linha, passo por dentro dessa laçada. E assim eu vou fazendo até a gente chegar aqui, onde nós começamos a fazer os pontos baixíssimos, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, a gente está finalizando já aqui a primeira carreira de pontos baixíssimos para dar o acabamento da bolsa.
Ó, aqui já começa, foi onde nós começamos, aqui já começaria a segunda fileira. Quanto mais carreiras de pontos baixíssimos a gente fizer, mesmo eles não sendo muito apertados, elas ajudam a fechar um pouco a estrutura da bolsa, tá? Que o ponto baixíssimo sempre acaba ficando menor e mais justo do que os outros pontos. Então, vou fazer só mais uma fileirinha e a gente já finaliza essa parte aqui da bolsa. Então, chegando ali onde nós começamos, eu já falo com vocês. Então, pronto, chegamos aqui no final. Vamos fechar, né, cortar nosso fio, fechar para dar acabamento e a gente vai começar a abinha da bolsa, que é a segunda. Tá vendo que ela já fecha um pouquinho? Ela já dá uma leve enforcadinha? Era esse efeito mesmo que eu queria, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar. Vamos queimar aqui a ponta, tanto desse daqui que vem do novelo, quanto desse. Agora a gente vai fazer um fechamento invisível aqui, tá? Para simular mais um ponto e não ficar aparecendo nenhuma emenda. Então, o que eu vou fazer? Eu tô com o fio que saiu da laçada aqui. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, por baixo desse ponto. Vou laçar esse fio. E vou passar ele aqui por dentro, da onde ele saiu aqui, por dentro desse ponto. Foi exatamente da onde saiu a outra pontinha dele, tá? Então, vou passar por aqui pra já pegar mais um fiozinho. E agora a gente só ajusta o tamanho pra ficar tudo parecido, tá? Ó. Então, vamos agora esconder esse fiozinho aqui atrás pra gente queimar. Tá? Então, já tá bem firme, ela não vai desfiar. Vamos ajeitar nossa bolsa agora com a mão. Ó, a base ficou bem direitinha, com aquele detalhe aqui que eu gosto de deixar, porque não ficam uns buraquinhos. Ficou bem estruturadinha. Agora, a gente vai fazer aquela abinha para poder fechar a bolsa, tá? Então, eu vou pegar aqui a parte onde é a nossa emenda, que tá aqui, ó. Apesar de delicada, a gente tem uma cicatriz aqui. E eu vou medir, vou aproveitar aqueles marcadores. E eu vou medir aonde eu quero colocar a minha aba. Então, eu quero que a minha aba, quando eu fechar minha bolsa assim, eu quero que minha aba feche a bolsa. Praticamente, ela cubra toda a superfície da bolsa. Eu não quero que ela pegue até aqui, mas pelo menos aqui assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente o meio da minha bolsa, me baseando aqui por essa cicatriz aqui de baixo. Vou fechar, vou ver se ela ficou retinha. Tá. Aqui, a minha bolsa tá fechada exatamente no meio, tá? Então, eu tenho aqui o meu ponto de virada, ó. Eu tenho esse pontinho que eu vou contar. 1, 2. Então, eu vou colocar meu marcador aqui. Aqui é o verso, vou colocar meu marcador aqui. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho aqui meu ponto de virada. Eu vou contar. 1, 2. Vou colocar meu marcador aqui. Bom, gente, então tá aqui, os marcadores estão aqui. Entre um marcador e outro, eu tenho 17 pontos, tá? Então, eu vou fazer a minha... eu optei em fazer a aba
fora da bolsa, tá? Depois a gente junta para poder dar um acabamento melhor. Então, vamos fazer aqui eu não vou usar os pontos no marcador, que é exatamente a distância que eu vou ter para fazer o acabamento da aba, tá? Então, a minha aba vai ficar aqui com 17 pontos e esse 18º e 19º ponto, é o que vai circundar a aba, tá? Eu vou fazer essa aba simples, tá? De pontos baixos simples. Carreirinha de vai e vem, tá? Então, vamos fazer 17. 3, 4... 17 e o 18º pra gente dar a altura. Vamos virar, pegar na correntinha de trás, que como é uma aba, né? Vai ficar tudo solto, o acabamento fica melhor. Então, pontos baixos, tá? Sempre pegando aqui naquela correntinha de trás. Então, vamos lá. Então, ó, tô fazendo 17 pontos baixos, pegando aqui naquela correntinha que fica atrás da base da minha corrente. Faço um ponto de virada, que é a altura, viro e continuo. Pegando nas duas alcinhas do ponto, tá? Ó. Vou pegar aqui nas duas alcinhas do ponto. Vou aproximar de novo. Então, tô sempre pegando nas duas alcinhas. Ponto de subida, vira a peça, continua pegando nas duas alcinhas, tá? E assim a gente vai até o final. Quando eu acabar aqui eu volto com vocês para mostrar como é que eu vou fazer o acabamento lateral dessa peça. Então, já voltamos. Gente, então já tô finalizando aqui a minha última carreira da aba. Toda feita em pontos baixos, carreira de vai e vem. Bem simplesinha de fazer. Pronto, finalizei aqui o último ponto. Agora, o que a gente faz? Para dar um acabamento melhor na nossa aba, eu vou circundar aqui toda. Então, daqui eu vou aproveitar e vou continuar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, tudo em ponto baixo. Ela vai dar um acabamentinho aqui, tá? E eu tô deixando, não um ponto muito apertado, mas agora que eu vou fazer os pontos baixos, deixar tudo mais justinho, para essa aba não ficar com muito buraco, tá? Então, eu vou continuar aqui onde eu tô. Então, por aqui se tratar de uma quina, vamos aproximar de novo. Por aqui se tratar de uma quina, eu vou fazer outro ponto aqui dentro desse. Então, eu vou fazer um pontinho de virada sozinho e vou colocar a agulha aqui, ó, no mesmo lugar que esse pontinho saiu. Eu vou fazer mais um ponto. Então, aqui eu fiz a minha quininha já. E aí, eu vou continuar, um ponto aqui, um aqui, 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 tá? Eu vou continuar fazendo pontos aqui na lateral do nosso retângulo. Não vou fazer o ponto muito solto, para essa base ficar bem firminha, tá? Que vai ser a nossa aba. Tá? Então, vamos fazendo aqui nossos pontinhos baixos, não deixando muito frouxo. Aqui, ó, cheguei na quina de novo, então vou colocar um ponto aqui, um ponto avulso e outro ponto no mesmo lugar que já pertence a esse lado. Então, aqui, este ponto pertence a esse lado, esse ponto avulso aqui, e esse outro ponto já é essa outra face daqui, tá? E aqui, pontos baixos. É fácil, porque aqui já tem
a correntinha dos pontos, então um ponto para cada correntinha. Então, bora lá. Ó, já vou chegar aqui no meu último ponto da minha base. Então, fiz aqui meu último ponto. Como é viradinha, vou fazer aquele meu ponto de quina, mais um ponto aqui dentro. E agora eu vou fechar aqui, tá? Como é que a gente fecha? Eu vou cortar esse fio, puxar, passar minha agulha aqui nesse primeiro pontinho, trazer esse fio pra cá. E vou agora passar esse fio, vou fazer aquele fechamento falso, né? Vou passar esse fio aqui dentro. Então, eu vou virar aqui. Ó. Ó. Fica perfeitinho, ó. Então, nossa base retangular já tá pronta, que é exatamente a aba da nossa bolsa. Então, vamos só finalizar aqui, esconder esses fiozinhos. Então, agora vamos colocar na nossa bolsa. Vamos afastar de novo. Então, a gente agora vai prender aqui. Pra essa aba ficar assim, tá? Então, como é que a gente prende aqui? A gente vai prender com pontos baixíssimos. Bom, então como é que eu vou colocar a aba? Eu vou apoiar minha bolsa. Eu acabei de tirar o marcador que estava aqui. Então, eu vou apoiar a minha aba aqui, a parte do avesso encostada na bolsa, tá? Vou apoiar aqui. Meu fio vai ficar aqui dentro. Vou pegar o primeiro ponto que eu quero fazer. Vou introduzir minha agulha aqui. Já vou introduzir na bolsa também. E vou puxar o fio. Ó, puxei e trouxe daqui pra cima. Depois a gente ajusta. O primeiro ponto fica assim mesmo. Então, ó, aqui, lembrem-se que aqui, ó, exatamente aqui é retinho, né? É daquela aba. Então, pra gente poder se guiar direitinho, a gente vai colocar a nossa aba aqui em cima. Vou agora colocar no meu segundo ponto aqui, em todo ele, e vou colocar aqui. Puxo o meu fio que tá lá atrás e faço um ponto baixíssimo. Coloco no meu outro ponto, no ponto aqui de baixo, laço meu fio, puxo tudo e faço um baixíssimo, tá? Então, essa é a costurinha que a gente vai fazer de pontos baixíssimos, ó. Introduz aqui, na aba, na bolsa, puxo o fio que eu deixei aqui dentro, aqui atrás, e faço um ponto baixíssimo. Então, é muito simples de fazer. Então, agora a gente vai fazer essa costura de pontos baixíssimos até a gente chegar aqui, tá? Depois a gente vai dobrar a bolsa e a aba vai ficar retinha. Então, me acompanha aí, vamos fazendo e a gente já volta. E aqui, nosso último ponto.
tá? Então, vamos finalizar aqui essa costura aqui atrás. A gente corta o fio que tá lá dentro. Puxa. Vamos aproximar de novo. E a gente vai pegar a agulha. Introduzir aqui dentro da bolsa, ó. Passei a agulha aqui, puxo esse meu fio aqui pra dentro da bolsa. Pra fazer o acabamento, ok? Então, vamos virar e vamos fazer o acabamento. Pronto, gente, nossa bolsa está pronta. Agora falta a gente colocar o nosso botãozinho imantado aqui. Vou colocar um botãozinho imantado, a tagzinha e a nossa alça. Então, eu já vou voltar, porque a costura demora um pouco, eu já vou voltar com o botão costurado, com a tag costurada, e a gente coloca a alça juntos pra vocês verem, tá bom? Então, já voltamos. Bom, pessoal, já coloquei a tagzinha, o fecho imantado, ó, a bolsa ficou super espaçosa, apesar de pequenininha, mas ela ficou espaçosa. Vamos ver quanto é que ela ficou medindo? 25 por 16. Então, uma ótima bolsinha para levar pouca coisa. Ficou super leve. Agora, vamos colocar aqui a alça. Eu vou colocar 2 mosquetões aqui na lateral pra gente prender a alça. E vamos usar essa alça de couro também azul, que vai combinar bastante. Pronto, ficou pronto nossa bolsa. Bom, então é assim, material tá todo no início do vídeo. Peso da bolsa, ela ficou com aproximadamente 350 gramas de fio de poliéster. Esse aqui é o antúrio de 5 milímetros. E botãozinho, alça e tá tranquila. Não tem nenhuma estrutura nela, não tem tela, não tem nada, tá perfeita pra usar, tá? Então, me diz aqui nos comentários se vocês gostaram da aula. Se vocês fizerem e quiserem postar, não se esqueçam de me marcar lá no Instagram, que é o le.mon.crochê. Se não tiver inscrito aqui no canal, se inscrevam, não se esqueçam. Aí eu vou saber se vocês estão achando os vídeos bons ou não, o quanto esse conteúdo tá relevante, pra gente continuar postando essas aulas bem legais, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Obrigada, um beijo.